A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, estudarmos junto o Evangelho de Jesus. Muito bem, Marcos, vamos estudar sobre as bem-aventuranças. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Fechemos nossos olhos, sintonizemos com os bons espíritos para estudar e vivenciar os ensinamentos de Jesus que nos traz nessa noite de hoje. Muita paz, muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão dirigido, em especial, aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Sim, recordando aqui as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, isso é a promessa que Jesus oferece a todos aqueles que estão passando por sofrimentos. Neste contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver, encontram nelas uma rota de redenção espiritual. A multidão a quem Jesus se dirige são os cansados, os oprimidos pelo peso das provações, que, esperançosos, aguardam um momento de melhoria evolutiva com Jesus. Considerando o texto evangélico, registra Humberto de Campos. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados das sortes, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão por motivo de permanente contato em que viviam com o seu mestre. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Isso é um registro de Humberto de Campos, dando-nos informações daquele contexto histórico, quando Jesus pregava nessas aldeias junto com os seus discípulos.
Para esses espíritos saturados de sofrimento, quanto para nós, aplicam-se os esclarecimentos que Jesus transmitiu a Levi. Para quem não sabe, Levi foi aquele que passou a chamar Mateus e fora decapitado em 35. Escreveu então o primeiro evangelho. Precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos versículos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Mais adiante, continua Jesus em suas elucidações ao apóstolo. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Os grandes homens belicosos que passaram por aqui eram, no fundo, sofredores, né? E estão hoje, muitos deles ainda, no mundo espiritual, em grandes problemas. Enquanto aqueles sofredores recebiam muitas vezes o lenitivo, né, da consolação divina. O leito de dor, a exclusão de todas as felicidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, uma instrução belíssima ministrada por Jesus a Levi ou Mateus, embora não esteja contida nos Evangelhos, mas em cartas apócrifas, certamente. Apócrifas. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Foi registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quem efetivamente deseja ajudar necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda da humanidade. A subida ao monte indica esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e de esclarecimentos. Mais uma vez, estamos falando de uma interpretação psicológica, né, transpessoal, profunda, não apenas uma interpretação literal, como muitos religiosos fazem. Então, cada passagem aqui tem um significado profundo. Até mesmo no ato de se assentar, o mestre promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa que se eleva pelos fios da fé e da esperança, estabelecendo-se então um vigoroso processo de sintonia. Quer dizer, tudo tem um significado muito grande. O Cristo pede para que eles tomassem assento, para ficarem então mais confortáveis para ouvi-lo. Vemos na frase, aproximaram-se os discípulos, a capacidade de saber valer-se das boas oportunidades oferecidas pelas circunstâncias, em razão da misericórdia divina. É no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador em favor das criaturas,
canalizando recursos de aprendizagens necessários ao trabalho de crescimento espiritual. O aprendizado dos discípulos foi veiculado por Jesus que, aproveitando as circunstâncias, os orientou com sabedoria. Então Jesus, em todos os momentos, estava ele auxiliando e instruindo, seja os transeuntes, as pessoas que os buscavam para as curas, para as melhorias, e também os seus próprios apóstolos que estavam em convívio com ele o tempo todo. E abrindo a boca os ensinava dizendo, também foi registrado por Mateus no capítulo 5, versículo 2. A boca, além da função ligada à ingestão de alimentos e ao início do processo digestivo, é um instrumento de manifestação da palavra. Neste sentido, os ensinos de Jesus derramavam amor e profundas vibrações de consolação à multidão, além de estimularem valiosas induções ao estudo e ao trabalho daqueles que se mantinham sintonizados com as suas orientações. O esclarecimento amoldurado pelo carinho, pelo envolvimento afetivo de Jesus, tocava a quantos já se achavam predispostos às mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. Vemos assim que a fala é o mais importante veículo de comunicação educativa de que dispomos. Com a fala, denegrimos, caluniamos, ironizamos, amaldiçoamos, também abençoamos, o ensinamos e educamos. Por isso que Jesus chama-nos a atenção, dizendo, não inquieteis com aquilo que entra pela boca, né? Porque o que entra pela boca virá dejeto e será lançado a um local escuso. Mas cuidado com o que sai da boca, porque isso contamina o homem. Então, uma palavra mal dirigida num momento inoportuno pode causar problemas seríssimos e, às vezes, desavenças numa encarnação inteira, porque depois que ela foi lançada, não tem como mais voltar. Portanto, tomemos cuidado nos momentos de ira, de nervosismo, falarmos coisas indevidas. Por isso que compete a todos nós nos educarmos, no sentido de não falarmos palavrões. Por quê? Senão, no momento de desequilíbrio emocional, porque todos ainda passamos, você pode ferir alguém. Não tendo o hábito, né, de falar, isso não acontecerá. A palavra iluminada convence, edifica e converte. Ela penetra os recessos da consciência, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize, basta que seja a expressão da verdade. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, baldos aqui no sentido de falhos, mas os humildes, tanto que diz ter para estes reinos o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade. Consideram as coisas divinas como dignas de lhe merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditar superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhes um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-los. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julguem-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem, dizendo que o reino dos céus é dos simples,
Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humanidade na categoria das virtudes, que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios, que dele se afastam, a criatura. Isso por uma razão muito natural, a de ser humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. A expressão reino dos céus merece maiores esclarecimentos. Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como lugar circunscrito. Essa concepção é ainda alimentada por muitos que costumam delimitá-lo como regiões superiores dos planos espirituais. Céus no plano plural ou singular sugere a ideia de planos mais elevados. As faixas inferiores, inferno, por sua vez, são campos vibracionais trevosos e infelizes. Podemos ligar as vibrações superiores quando nosso espírito se vincula aos componentes da paz e da segurança, no alicerce da humildade operante. Compreendemos então que céu ou inferno são estados de alma, resultantes da harmonia ou dos equilíbrios íntimos. Operar nos céus significa educar-se, renovar-se, desenvolvendo a capacidade de elevar-se, de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade. Que o homem acredita, que possa acreditar mais na sua capacidade intelectual, de poder, de financeiro, do que em Deus. Ao passo que os humildes buscam realmente as virtudes, buscam mesmo ter essa humildade de espírito, de procura de Deus, de sintonizar com bons espíritos, para se sentir melhor e caminhando para a sua evolução. É dado ao homem essa oportunidade. Eles se julgam superiores através de seus atributos financeiros, intelectuais, a oportunidade de conhecer a Deus e buscar também essa evolução. A definição aqui de céu, esse vocábulo céu, questão de inferno, depende do nosso estado de espírito, sim. Se estamos sentindo bem, se estamos felizes, buscando realmente o aprendizado, estaremos nesse estado de céu, felizes interiormente. O inferno também diz o contrário, essa dúvida, essas inquietações, as dificuldades que temos no dia a dia, não sabemos enfrentá-las com tranquilidade, com harmonia, se transforma nesse inferno, nesse desajuste interno. Mas que com a ajuda também de Deus, estudando o Evangelho de Jesus, superamos essas dificuldades. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A marginalização era, à época de Jesus, vala comum na comunidade dos pobres e desvalidos. A austeridade da lei mosaica cede lugar à misericórdia, sufocada pela intolerância político-religiosa. Os que choram são considerados bem-aventurados, porque as lágrimas que derramam funcionam como uma catarse, jamais como uma manifestação de desespero. Nesse sentido, esclarece Emmanuel, podemos classificar o sofrimento do espírito como dor, realidade e tormento físico, de qualquer natureza, como a dor, ilusão. Em verdade, toda dor física colima e desperta da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão que a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. A consolação referida pelo texto evangélico é mais do que uma palavra, atitude de reencontro ou simples balsamização. Representa uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem por promover a vivência da caridade. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. A inteligência e a lucidez da mensagem do Evangelho não pretende apontar os mansos como passivos ou apáticos. Os mansos são aqueles que têm aberto o coração às qualidades espirituais. São os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do bem. São pessoas que abrem mão de padrões personalísticos em favor da doação de valores que, por certo, agasalharão os filhos do Calvário ao influxo da verdadeira solidariedade.
Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. A promessa de que os mansos herdarão a terra tem expressivas conotações, já que a herança recebeu algo por sucessão. A humanidade da terra recebe, como legado da bondade superior, a vivência no orbe para desfrutar dos seus benefícios materiais e espirituais. A marcha evolutiva revela que, por força do aprendizado espiritual, quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta da vida. São os altruístas e os desprendidos que confiam nas promessas do Cristo. O legado do Cristo é mensagem de amor, consubstanciada no seu Evangelho. Dessa forma, torna-se necessário para sermos felizes seguir as orientações como roteiro de vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. A lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem, angústia, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus. Equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Esclarece Allan Kardec, a propósito. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixem e pule qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais que leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para que, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falta teria evitado? Se soubesse de recomeçar, conduz-me-ei de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também lhe diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe nesse reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Se será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. O brado dos famintos e sedentos da justiça dimana do anseio por uma vida feliz, embora nem sempre sejam merecedores do atendimento ao que almejam. É por esse fio de esperança, no entendimento e equacionamento das causas de seus sofrimentos, pela adesão ao esforço de melhoria interior, que eles acabarão por alcançar a condição de fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é proposta abençoada para quantos? Identificados com o imperativo da colaboração e da caridade. São convocados a aplicá-las no seu dia a dia. Os espíritos superiores nos esclarecem. A misericórdia é o cumprimento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
Sendo assim, a capacidade para amar e operar no bem está à base de todo o sistema de elevação para Deus. Muito bem, também bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma noite de amor. Ela chegou radiante, com seus cabelos acinzentados e seu sorriso inconfundível. Era o noivado de sua filha. Mal colocou os pés no amplo salão, uma grande surpresa a deixou parada à porta. Ali estavam familiares, parentes distantes, amigos de anos de convivência. Todos de pé, aplaudindo-a e entoando o parabéns a você. Ela somente disse: "Mas a festa é da minha filha." Somente ela não sabia, porque a filha assim desejava homenagear sua mãe, ao mesmo tempo que selava um compromisso de amor assumido há 2 anos. Como aquele coração de 70 anos conseguiu segurar as lágrimas, abraçar as pessoas, falar de suas experiências, enquanto de forma concomitante participou das alegrias da filha, foi inacreditável. Emoções se sucediam a cada passo. Abraços saudosos, reencontros com companheiras de trabalho de longo tempo, amigas do ontem. E houve muitas declarações de amor. Quando se pensa que a magia abandonou os palcos do mundo, que o romantismo se foi, embrulhado num manto de saudade, sucederam-se os brindes da doçura desse nobre sentimento. Um sentimento surgido num momento profissional, alimentado no tempo, fortalecido na convivência, no conhecimento do outro. Frases de pura admiração, de bem-querer, brotaram dos lábios jovens. Declarações de amor dos que estabeleciam ali, na troca de alianças, o selar de algo que se solidificara na sequência dos meses. Gratidão de uma filha apaixonada pela mãe, louvando-lhe as qualidades. Palavras apaixonadas de um marido, afirmando da alegria pelos mais de 50 anos vividos ao lado de sua amada. Uma moça pela qual se apaixonou no primeiro olhar, enquanto transitava pela rua da cidade. Uma jovem que ele precisou descobrir onde morava. E para poder namorá-la, foi preciso conquistar primeiramente o futuro sogro. Sim, porque embora ela correspondesse de imediato àquele olhar, como num verdadeiro reencontro, ela lhe dissera: "Quero namorar com você, mas se meu pai não gostar de você..." E ele fez o que pôde para conquistar o coração daquele homem forte, de bigodes fartos e um vozeirão que quase assustava. Tudo por quê? Queria aquela jovem ao seu lado para o resto dos seus dias. Queria compartilhar sua vida, suas conquistas, amá-la, crescer com ela e ao lado dela. Tão grande foi esse amor que, encerrando sua fala de emoção, a pediu em casamento para a próxima reencarnação. E adivinhe, ela aceitou. Entre palmas, sorrisos e expressões de contentamento dos convidados, o casal dançou abraçado, apaixonado. Como é maravilhoso o amor! Nunca para de surpreender, de encantar e seduzir. Com sua sinfonia, familiares, amigos que se harmonizam aos seus compassos. Como é bom saber que existem casais que se amam, que estabelecem laços profundos de respeito, de carinho, no rolar dos anos. Porque amor de verdade é assim. Não acaba nunca. Somente se fortalece. Somente muda suas expressões, indo da ternura ao devotamento, das renúncias ao contentamento, de pequenas rusgas para um abraço de reconciliação. Amor, o sentimento que bem nos retrata como filhos do Pai Celeste. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados e queridos irmãos em Cristo, às vezes sofremos por doença, uma dívida impagável, um casamento com dificuldades, desemprego, etc.
Nessas horas de grande tribulação, aflição, só existe uma saída: Deus, o nosso Pai Criador. Ele nunca nos deixa sem resposta. Às vezes Deus trabalha em silêncio a nosso favor. Deus pode agir de diversas maneiras. Pode operar de forma rápida, atendendo a nossa oração, súplica, ou então de maneira mais demorada. Portanto, meus queridos irmãos, devemos prostrar humildemente debaixo da soberania do Pai que tudo sabe, e que Ele proporciona o livramento e derrama grandes bênçãos. Tudo que era fardo passa a ser felicidade, alívio e paz. Basta crer. Portanto, acreditemos. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, predosa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Possamos vivenciar esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, com muita paz, com muita luz. Irradiemos paz, amor e luz por onde transitarmos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.